Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu pensei bastante antes de vir aqui fazer esse vídeo, porque eu fui muito cobrado durante o dia inteiro por alguns torcedores gremistas em relação às críticas que eu tenho feito ao Grêmio do Renato Gaúcho. E aí, depois da vitória no Grenal, inclusive o próprio treinador respondeu a essas cobranças. Pois bem, eu vou fazer algumas explicações aqui, responder algumas dúvidas de vocês sobre o que eu penso do trabalho atual do técnico Renato Gaúcho no Grêmio. E também responder se o ciclo dele realmente terminou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? 500 mil inscritos, muito obrigado. E vamos juntos! Depois da vitória no Clássico Grenal, somando 10 clássicos de invencibilidade do Grêmio em relação ao Inter, o Renato Gaúcho estava com a corda toda, né? Daquele jeito que a gente conhece, cobrou a imprensa, disse para os caras tirarem a camisa vermelha por baixo do paletó, dizendo que o Grêmio foi desrespeitado e tudo mais. Aquela velha tática que a gente já conhece de alguns treinadores, jogadores, de todo mundo, de usar a seu favor essas críticas. A gente já viu isso no futebol, na verdade a gente vê toda semana, né? Esse tipo de crítica se tornar um combustível. E o Renato tá na dele. O Renato, inclusive, é um personagem do futebol brasileiro. Ele tem ele tem uma personalidade que eu acho muito legal pro futebol. Ele fomenta muito, às vezes ele passa do ponto, mas dentro da realidade dele, dentro dessa provocação ao rival, há muito respeito também dele com o Internacional, de muitos torcedores, imagino, também em relação ao trabalho dele. Mas tudo bem, vamos falar de mim, porque hoje a gente, lá no Jogo Aberto da Band, a gente, obviamente, né, através do Denilson, muita zoeira em cima da Renata Fã, que estava abalada pela derrota, que estava muito triste, né, exatamente por esse número negativo em relação aos últimos Grenais. E aí reproduziram uma fala minha, né, recente, dizendo que o Renato se encaminhava para um final de ciclo no Grêmio. E eu vou explicar por que eu disse isso. Porque realmente o Grêmio ele encerrou um ciclo. O Grêmio vitorioso, que inicia lá em 2016, ele encerrou esse ciclo. Eu não sei nem se foi esse ano, talvez tenha sido ano passado, talvez tenha sido em 2018, depois da Recopa Sul-Americana, que o Grêmio conquista no início do ano, e aí depois chega até a Libertadores, ainda num bom momento, ganha do River Plate fora de casa e é eliminado dentro da arena, naquele pênalti do Bressan, que todo mundo já sabe. O Grêmio ali não chega a mais uma final, poderia chegar em 2 anos seguidos de forma consecutiva, e vem 2019, um ano completamente atribulado para o Grêmio, de apostas indevidas, tanto no gol do Paulo Vitor, quanto no ataque através do Diego Tardelli, pagando uma fortuna, ou do André, que não, também sempre inoperante, nunca deu resposta, com o Luan caindo de produção, o Renato não curtindo muito a ideia do Jean-Pierre, mas ao mesmo tempo promovendo, né, o Matheus Henrique, o Jean também, o Grêmio sofrendo na lateral, especialmente na direita, através do Galhardo. Enfim, algumas escolhas que não foram interessantes e o jeito do Renato de provocar o Jorge Jesus até chegar naquela semifinal e o fatídico episódio do 5-0. Bom, aí vem 2020 e tudo mais. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O Grêmio perdeu boa parte daquele elenco vitorioso, em que hoje se mantém através da dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, e do volante Maicon. O resto saiu. Inclusive o último, que foi o Everton Cebolinha. Que quando isso é natural, você perde o rumo tático das coisas, você tem um jogador acima da média, ele acaba te resolvendo alguns problemas. E o Everton Cebolinha, do ano passado para cá, ele conseguiu resolver alguns problemas para o Renato. Jogos em que o Grêmio estava perdendo, ou que o Grêmio dava como perdido, ou que o Grêmio dava como não ganho, o Everton ia lá e resolvia. Isso, enquanto o Cebolinha esteve no Grêmio mais recentemente, era o que acontecia. Ou quando o Renato não podia contar com o Maicon, e o Maicon é um ídolo, capitão, um cara representativo e joga muita bola, infelizmente não consegue ter a mesma regularidade de jogos dos demais, enfrenta problemas físicos, lesões e tudo mais, e o Maicon é o fiador do sistema tático do Renato. Quando o Maicon não está, normalmente o Renato enfrenta dificuldades. Ah, Chico, mas e o que aconteceu no Grenal? O Grêmio realmente jogou muito melhor. Muito melhor. E aí você pode analisar de várias formas. Tem realmente a colaboração do Eduardo Cudê,
em montar uma equipe mais defensiva, em tirar o Galhardo da função onde ele estava rendendo, em se acuar diante do Grêmio, e isso faz parte, o clássico é assim, mas jogando em casa, você esperar o Grêmio foi para dentro. E o Renato sabe mexer com a cabeça dos seus atletas, especialmente nesse tipo de jogo. O Renato gosta de Libertadores, gosta de mata-mata, gosta de Copa, gosta de clássico, e os números estão aí para provar isso. E aí entra a minha opinião. Eu jamais vou discutir a história do Renato. Jamais vou discutir o trabalho, inclusive, dele nesse ciclo, que foi maravilhoso. Nossa, o Renato fez coisas espetaculares. Os números dele falam por si, e não são só números. O Grêmio realmente, em determinado momento, jogou um futebol bonito, envolvente, de resultado, dava gosto de ver o Grêmio jogar. Ele recuperou muitos jogadores. Sim, tudo isso é verdade. De uns tempos para cá, 1 ano e meio, 2 anos, isso não vem acontecendo. Isso não vem acontecendo. Ele vem fazendo apostas que não dão certo, ele vem promovendo garotos somente na necessidade, ele vem indicando jogadores que não dão certo. O caso mais emblemático e recente é o do Thiago Neves, para não ficar só em 2019, né, com o André, Tardelli, Paulo Vitor. Outros jogadores em que ele apostou, a coisa não aconteceu e faz parte. Quando você tem 4 anos de um trabalho, você não vai ter só acertos. É muito difícil se manter no topo no futebol brasileiro porque você perde peças. E o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu muitos jogadores durante esse período, inclusive o mais recente, que foi o Cebolinha. E aí que eu quero chegar na possibilidade do Renato sair do Grêmio. Primeiro que eu sempre entendi que o Renato realmente já tinha chegado no fim do ciclo e poderia deixar o Grêmio. Mas isso nunca foi o pensamento da direção e eu sempre expus isso. Uma coisa é o que eu penso, uma coisa é que muitos torcedores estão enxergando, de que esses erros do Renato muitas vezes eles comprometem o andamento do trabalho, e a outra é o que o Romildo Bolzan Júnior pensa. Ele não vai demitir o Renato, mas não vai trocar o comando técnico, não tem jeito. O Renato só sai se quiser. Ou se o Grêmio, por um acaso, não classificar na Libertadores, brigar pelo rebaixamento no Brasileiro, só se algo muito grave acontecer. Senão, o Renato não sai do Grêmio. E aí entra uma ressalva minha. Eu, sob certo aspecto, acho interessante que você dê a oportunidade, isso quase nunca acontece no futebol brasileiro, para não dizer nunca, quase nunca se dá a oportunidade ao técnico de recomeçar um trabalho, dele recomeçar um ciclo, de ele ver que um ciclo vitorioso encerrou, porque os jogadores já não são mais os mesmos, o trabalho já não é mais o mesmo, o modelo tático já tem que ser alterado, porque o futebol muda, é cíclico. O Corinthians de 2017, que foi campeão brasileiro, não seria campeão brasileiro esse ano. O Flamengo de 2019 não existia 2 anos antes. Se existisse, dificilmente outro time concorrente conseguiria ganhar alguma competição. Então tudo isso está no pacote, você precisa se reinventar. E aí que entra a minha opinião, que é só a minha opinião. Eu acho muito difícil, e tomara eu esteja errado, que o Renato consiga reconstruir esse trabalho. Consiga de fato ser autoral no time do Grêmio a partir de agora. A remontar um time. A dizer, não, hoje eu vou jogar dessa forma com esses jogadores. E consiga ser campeão novamente. Eu acho muito difícil que isso aconteça pelo que eu estou vendo. Tá proibido de acontecer? Óbvio que não. Eu não sou o dono da verdade, ninguém é. E a prática é que vai mostrar isso. Agora, as minhas críticas em relação ao trabalho atual do Renato não vêm de agora. Não é só da derrota para o Sport, em que ele escalou o Thiago Neves e deixou o Jean-Pierre no banco. O Jean-Pierre sem lesão naquele momento. Não é pelo empate com Fortaleza em casa. Não é por esses tropeços no Campeonato Brasileiro em que o Grêmio tem uma vitória em 7 jogos. Não, não é por isso. Vem mais de trás, vem pelas escolhas dele, vem pelas teimosias. E isso não quer dizer que o Renato vai deixar de ser ídolo, vai deixar de ter a estátua dele lá na arena, merecidíssima, vai deixar de ser essa figura espetacular que a gente precisa ter no futebol brasileiro e que qualquer outro clube tá esperando ele sair do Grêmio para fazer uma proposta. O Renato vai ter mercado no Brasil e fora dele, porque o trabalho que ele fez e faz no Grêmio é muito bom, mas num recorte recente não é. Não é, e por isso o meu questionamento. O meu único medo, meu único receio é que a vitória no Clássico tenha encobertado alguma coisa. A gente vai ver na sequência, porque já tem o Atlético Mineiro no fim de semana, que teoricamente é um time muito melhor, e que se o Grêmio está enfrentando dificuldades contra Atlético Goianiense, contra Sport, contra Fortaleza, e com todo respeito a essas equipes
mas são equipes que na teoria não disputam a mesma coisa que o Grêmio. Se o Grêmio está enfrentando dificuldades contra esses times, quiçá contra o Atlético do Jorge Sampaoli. É muito difícil. Agora, se a vitória no Clássico deu uma motivada, porque o Grêmio realmente jogou bem nesse sistema dos três volantes, o Lucas Silva fez um partidaço, junto do Matheus Henrique e do Darlan. O PP faz toda a diferença, porque ele pode ser o Everton Cebolinha. O Cebolinha, quando surge no Grêmio, ele demora para evoluir. Ele não era esse jogador que acabou se tornando antes de ser vendido. Ele esquenta banco pro Fernandinho, pro Pedro Rocha, para todo mundo antes dele ter a oportunidade dele. Então o PP, que já é um ótimo jogador de seleção de base, que já tem resolvido algumas partidas, pode sim ser uma solução. O Grêmio estava desfalcado nos últimos jogos, também a gente faz essa ressalva e tudo mais. Pode ser que o Clássico tenha dado uma motivação. Agora, eu não posso analisar o Grêmio só por esse jogo. Até porque tem um contexto, né? O Grêmio só tem ganhado do Inter ultimamente. E essa é que é a verdade. Só que não vão ter só Grenais até o final do ano. Tem mais um daqui uns 10 dias. Mas não vão ter só Grenais até o final do ano. O Grêmio vai ter outros adversários. E contra outros adversários, especialmente no Brasileiro, tem enfrentado dificuldades. Esqueci até do jogo da Católica, né? Porque não vamos colocar só no pacote Libertadores. Não, o Grêmio quando joga Libertadores contra a Católica não jogou. Fez um jogo péssimo, horroroso, bagunçado. Então eu não posso avaliar assim o Grêmio, contra a Católica jogou mal, contra o Grenal ganhou, pronto, tá resolvido, o trabalho é ótimo. Não, assim como eu não posso, e aí eu concordo com vocês, para quem faz a crítica nesse aspecto, analisar o trabalho dele só por esse período recente de 1 ano e meio, tem que analisar o todo dos 4 anos. Ok, mas a minha análise é recente, que não é tão recente assim, né? É de 1 ano e meio para cá, e que ele precisa se reinventar. E tomara que seja ele a se reinventar, porque ele tem história no Grêmio para poder ficar quanto tempo ele quiser. Agora, a gente não pode, eu pelo menos como analista, não posso encobertar alguns erros, eu não posso deixar de criticar quando eu achar que eu tenho que criticar. Beleza? Foi uma ótima vitória no Grenal, merecida, o Grêmio jogou o melhor para isso e pode ser que se recupere para o restante da temporada. Ou o Grêmio caia na realidade no fim de semana. O que você pensa? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!